Pessoal, boa noite a todos então. Que a paz de Jesus esteja conosco na noite de hoje. A gente vai iniciar a nossa palestra desta noite. Estamos gravando a palestra, depois a gente disponibiliza também no nosso canal no YouTube e também no Facebook. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus. Agradecer a equipe espiritual da casa por mais esta noite, mais esta oportunidade. E recebemos essas bênçãos divinas, esse amparo tão necessário em nossas vidas. Que o nosso Mestre Jesus se faça presente na noite de hoje, envolvendo com muito amor e muita luz a cada um dos irmãos aqui presentes, aos encarnados, aos irmãos desencarnados que também vierem aqui na casa para assistir essa palestra, que também recebam todo o auxílio e todo o amparo que cada um necessitar. E a todos aqueles que forem assistir essa gravação depois, também recebam em seus lares, em suas vidas, todo o auxílio, todo o amparo e toda a luz necessária. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje é dia 8 de junho, né, o dia que estamos fazendo essa palestra aqui presencialmente, e hoje é dia de feriado, né, hoje é dia de Corpus Christi. Também por essa razão, a gente escolheu o tema, sugeriu na verdade o tema para o nosso palestrante de hoje, falar um pouquinho sobre essa data à luz da doutrina espírita. A gente sabe que é uma data mais comemorada pelos nossos irmãos católicos, mas tem muito ensinamento por trás de toda a questão do Corpus Christi. Hoje, pela primeira vez, a gente está recebendo o Eduardo Ferreira, que gentilmente atendeu o nosso convite. Eduardo, então seja muito bem-vindo aqui à nossa casa. Mais uma vez, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom, pessoal, boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, quero agradecer o convite da casa em estar fazendo esse bate-papo com vocês, né? Eu falo que eu não sou palestrante, eu venho ter um dedinho de prosa, conversar com vocês, falar um pouquinho sobre a doutrina espírita, né, que a gente gosta de falar sobre a doutrina, gosta de aprender também sobre a doutrina. E hoje falando sobre um tema, como o Wilson falou, um tema que foi bem sugestionado e no meio do percurso aí até comentei com ele, falei, é um tema bem difícil da gente achar material, achar literatura dentro da doutrina, como não se trata de uma celebração espírita, é uma celebração católica, o Corpus Christi, o seu significado do corpo de Cristo. E aí eu estudando para fazer esse bate-papo com vocês, eu busquei muitos materiais, muitos entendimentos fora da doutrina espírita também, né? E esses materiais que a gente utilizou para fazer a palestra, eu tive um choque ontem, né? Falei, não, peraí, vamos fazer um negócio diferente. Vamos refletir sobre o Corpus Christi, refletir sobre essa celebração a nossa visão espírita. Né? Apesar do significado que nós devemos trazer para a nossa vida dos ensinamentos de Cristo, nós devemos também vivenciar tudo aquilo que Cristo deixou para nós. Mas, afinal de contas, né, falando sobre o Corpus Christi, eu trago que ele foi um evento que mudou o futuro da humanidade. Se nós pararmos para pensar o que teria sido se não tivesse acontecido a última ceia da forma que ela aconteceu, se Cristo não fosse crucificado, como nós estaríamos hoje? O que seria de nós hoje? E aí eu trago algumas reflexões, mas antes de mais nada, vamos trazer sobre essa comemoração, né, esse rito católico que todos nós aproveitamos o feriado, né? Nós gostamos, apesar de não comemorarmos, não termos isso dentro da doutrina espírita, mas a gente está aproveitando o feriado. Né? Muitos não trabalharam, mas estamos aqui nessa noite para quê? Para aprender um pouquinho mais. Eu falo que o primeiro beneficiado quando eu vou fazer uma palestra sou eu. É a forma que a espiritualidade me puxa a orelha para estudar, para aprender mais sobre a doutrina. A origem do Corpus Christi. Vamos falar sobre a origem dessa festa religiosa, né? Dentro dos estudos, eu trouxe aqui uma plausível, que foi o que eu mais encontrei dentro da literatura, né? Que a festa de Corpus Christi remonta no século XIII, mais precisamente no ano de 1264, na cidade de Liege, quando uma freira belga chamada Juliana de Montcarmillon
teve visões nas quais Jesus lhe pedia para criar uma festividade em honra à Eucaristia. A partir daí, essa comemoração se espalhou pela Europa e assim ganhou também tradições diferenciadas em cada país. Dentro dos meus estudos, né, eu também li que não foi somente esse sonho, mas houve a transmutação do sangue, do vinho em sangue humano e do pão em carne humana. Então, são várias informações que a gente pode tirar dessa literatura, mas nós não podemos precisar como deu início. O mais provável é que foi mediante os sonhos, essas visões que a freira Juliana teve, né? E o bispo, na época que veio a se tornar o Papa, incentivou, né? Ele disseminou essa comemoração da Europa e assim ganhando o mundo. E no Brasil, por exemplo, essa celebração ela envolve procissões, os enfeites, os famosos tapetes de Cristo, né? Tapetes da Eucaristia, coloridos, com serragem, com flores e assim por diante. É uma forma do cristão, do católico, professar sua fé, né? Nós não temos esse rito? Não temos, mas nós respeitamos também. Mas aí o que acontece? Dentro da doutrina espírita, o que nós podemos colocar como diferenciais? O que nós temos o que nós entendemos de diferenciais entre este rito e a doutrina espírita? Nós temos, tudo são elos. Elas se unem. Por quê? Cristo, qual foi a lição que Cristo nos deixou? Foi a lição do amor ao próximo. A lição do amor. Cristo sempre demonstrou, professou o amor pela humanidade. E pesquisando, né, eu encontrei uma das grandes diferenças sobre a crença católica e a crença da doutrina espírita, que diz que Cristo, né, os católicos dizem que Cristo levou sobre ele, na cruz, o pecado da humanidade. Não é isso que nós, espíritas, sabemos, aprendemos. Cadê a lei de causa e efeito nisso tudo? É muito fácil, eu conversando com uma pessoa católica uns dias atrás, né, justamente sobre esses temas, questionei ela, falei, mas viu, você acha que a pessoa pode matar, roubar, desonrar o próximo e mesmo assim ganhar o reino dos céus, como vocês dizem? Sim, se ela se arrepender na hora da sua morte, ela vai ser... Gente, não é bem assim que acontece. Nós sabemos que a nossa plantação é livre, mas a nossa colheita é obrigatória. Então, se eu planto, se eu mato, se eu roubo, se eu desonro o meu próximo, eu vou direto para o nosso lar? Eu vou direto para o reino dos céus? Ou eu vou antes pagar todos esses débitos que eu gerei aqui? Nós estamos, quando cometemos falhas, quando saímos da retidão da lei, das leis naturais, das leis divinas, eu pago sim o meu tributo, muitas vezes, aqui mesmo. Às vezes nós falamos, um dos grandes ensinamentos que eu aprendi dentro da doutrina, há alguns anos, estudando um pouquinho mais, não vou falar que eu estudo tudo, né? Mas um pouquinho mais, de acordo com as possibilidades, de acordo com as palestras que a gente vai assistindo também. Eu sou responsável, nós somos responsáveis pelos nossos atos. Essa é uma grande diferença. Jesus não vem tirar o meu pecado aqui. Jesus vem me ensinar, ele me ensinou lá atrás e continua me ensinando a amar, a andar com retidão, a ser fiel a mim, a ser fiel ao meu próximo, né?
Então, toda vez que nós tomamos uma atitude, nós geramos um resultado. Plantei o bem, colho o bem. Plantei o mal, o que eu vou colher? O bem, não é verdade? Não, eu vou colher o mal. Eu planto aquilo que eu colho. Eu colho aquilo que eu planto. As consequências vão ser sentidas por mim. Então, se eu erro, eu tenho que corrigir esse erro. E a doutrina espírita me mostra que Deus, ele não vai me castigar, mas sim ele me dá a oportunidade da reencarnação. Ele dá oportunidade para todos nós. Aqui não tem nenhum perfeito, nenhum de nós somos espíritos perfeitos. Nós estamos em diferentes graus de evolução e cada um, no seu estágio evolutivo, está aqui resgatando alguma coisa, algum débito de vidas passadas e até mesmo débitos anteriores desta existência. Às vezes a gente pensa, está acontecendo isso na minha vida. Por que está acontecendo isso na minha vida? Opa, vamos introspectar, vamos ver, vamos analisar as nossas atitudes. Poxa, será que lá atrás eu não cometi nenhum erro que eu estou pagando agora? Então, gente, nós somos os únicos responsáveis por tudo aquilo que nós praticamos. E voltando um pouco nessa linha do tempo da crucificação de Cristo, nós temos a Santa Ceia, a última ceia. Todos aqui conhecem esse quadro da última ceia. Vocês conhecem a história, a lenda por trás dele? Então vou contar aqui. Aí eu trouxe minha anotação aqui, porque é uma história que eu não ia conseguir decorá-la. Quem pintou esse quadro foi Leonardo da Vinci. E Leonardo da Vinci, em determinado momento, ele sentiu uma grande dificuldade de retratar Cristo, retratar o amor em uma tela. E aí ele estava, em determinado momento, assistindo uma apresentação do coral de uma determinada igreja. E nesse meio tempo, assistindo o coral, ele encontrou ali, cantando no coral, uma pessoa, um jovem, com todas as feições que ele imaginava numa pessoa com amor. Convidou o rapaz a posar para ele no quadro. Ele tirou todas as feições daquele rapaz e fez a imagem de Cristo. Retratou a imagem de Cristo ali. Mas ainda faltava uma imagem, que era a imagem do mal, a imagem de Judas. E aí ele travou a produção do quadro. Passaram-se 3 anos. 3 anos ficou ali e o sacerdote da época, ele começou a cobrar, começou a pressionar Da Vinci para terminar aquele quadro. E ele, pressionado, um dia encontrou na rua um mendigo, como diz o texto que eu peguei, um desafortunado ali, bêbado, caindo de bebedeira, todo sujo, estropiado, segundo palavras que tem ali na literatura. Esse jovem estava prematuramente envelhecido, ou seja, ele tinha uma feição envelhecida. E aí, Da Vinci pediu para que os assistentes dele trouxessem aquele jovem até ele, aquele mendigo até ele. E assim foi feito e eles começaram a retratar, Da Vinci começou a retratar a imagem daquele ser como sendo Judas. Só que o trabalho demorou um certo tempo. Nesse certo tempo, Da Vinci estava copiando as imagens, as linhas de impiedade, do pecado, do egoísmo. Tudo isso ele retratava naquele jovem. Quando Da Vinci terminou
a pintura ali, o jovem recobrou a consciência, né, pós-bebedeira. Um pouquinho refeito, ele olhou para o quadro, abriu os olhos e olhou para aquele quadro e falou assim: eu já conheço esse quadro, eu já vi esse quadro. E aí Da Vinci, muito surpreso, chegou para ele e falou: mas como você viu esse quadro? Quando, né? Perguntou Da Vinci. E aí o jovem respondeu para ele: há 3 anos, antes de eu perder tudo o que eu tinha, numa época que eu cantava num coro, tinha uma vida cheia de sonhos e o artista me convidou para posar como modelo para a face de Jesus. Ou seja, o bem e o mal têm a mesma face. Tudo depende apenas da época em que ele se apresenta em nossas vidas. Né? Que ensinamentos também nós podemos tirar aqui da última ceia? Quando Jesus toma o pão, segundo a literatura, né, dá graças dizendo simbolicamente, né, que o seu corpo, e pega o cálice dizendo simbolicamente ser o seu sangue, né, podemos entender como sacrifício que ele se submeteria para nosso benefício. Ou seja, pede ainda que façam isso em memória dele. Ou seja, podemos compreender neste momento que tudo que Cristo plantou, tudo que Cristo nos trouxe, né, fosse compartilhando os ensinamentos, para que aqueles ensinamentos de Cristo não se perdessem no tempo. Ora, se Jesus não pede aos discípulos para continuarem a obra dele, os ensinamentos, não continuassem a levar a palavra dele, o que teria acontecido? Tudo isso se perderia no tempo. Nós ainda seríamos seres muito atrasados. O pão, como ele diz, é o pão material? É o pão espiritual. Esse pão espiritual nós podemos traduzir de que forma? O amor. Cristo não era amor? Ou até hoje ele é amor. Cristo é amor. O sangue é o sacrifício. Qual que é esse sacrifício? O que nós devemos fazer pelo próximo? Nós devemos nos sacrificar? Nós devemos doar-nos em auxílio ao próximo. Nós devemos trazer para dentro de nós esse espírito de doação, tirar esse espírito de egoísmo que muitos de nós temos, nos doarmos, nos oferecermos o nosso melhor para quem quer que seja. Muitas vezes nós julgamos os nossos semelhantes. Hoje nós passamos, vamos voltar um pouquinho na Santa Ceia, na imagem, no trabalho de Da Vinci. Se nós vemos um mendigo caindo, bêbado, na rua, o que nós fazemos? Nós julgamos aquele ser, mesmo ele sendo nosso irmão. Todos nós aqui somos irmãos, nós somos da mesma família de Cristo. Cristo não falou que Deus era o Pai dele e o nosso Pai? Então, todos nós somos a mesma família, nós somos o mesmo sangue que foi derramado lá atrás, nós somos o mesmo pão que foi compartilhado, nós temos dentro de nós o amor ao próximo. Jesus trouxe um novo mandamento. Qual foi esse novo mandamento? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Pergunto a vocês, nós estamos amando o próximo? Ou melhor, nós estamos amando a nós mesmos em primeiro lugar? Essa mensagem de Cristo, ela é muito enriquecedora. Nós devemos sim, nesta data de Corpus Christi, refletirmos nesse irmão maior nosso, Jesus, em todos os ensinamentos que ele nos deixou,
e que nós devemos colocar em prática no nosso dia a dia. Não é somente virmos na casa espírita, assistirmos a palestra, ou até mesmo estudarmos a palestra, falarmos sobre Cristo e não colocarmos isso na nossa vida. Nós devemos sim colocar a nossa existência a trabalho de Cristo. De que forma nós podemos colocar a nossa existência a trabalho de Cristo? É estender a mão para uma pessoa que simplesmente está precisando desabafar, está precisando de conversar, precisando contar um problema para alguém. Hoje, nós estávamos conversando um pouquinho antes sobre o atendimento fraterno. As casas espíritas hoje, a maioria não tem esse atendimento fraterno, ou melhor, não tem pessoas interessadas em ouvir o próximo, que é o mais difícil, ouvir o próximo sem julgamento. Quando nós julgamos a pessoa, nós seremos julgados com a mesma proporção. O mesmo peso que nós julgarmos, nós seremos julgados. E aí, pessoal, tem mais uma passagem que Caibar Schutel nos esclarece, né? Que as duas espécies, o pão e o vinho, não são mais do que alegorias. Nós podemos levar ao pé da letra. Jesus queria mais uma vez lembrar a seus discípulos que o seu corpo é a doutrina, são os ensinamentos que ele nos traz. Não pode ser assimilado unicamente ao pé da letra, como era antigamente. Nós devemos sim estudar. Lembrem dessa passagem. Espíritas, instruí-vos. Nós estamos estudando tanto quanto deveríamos? Falo por mim, não. Deveria estar estudando mais. Mas ela precisa ser estudada e compreendida em espírito e em verdade. E passando um pouquinho mais adiante, no livro Consolador, ele nos traz a mensagem que o cristão deve buscar, antes de tudo, o modelo nos exemplos do Mestre. Porque Cristo nos ensinou com amor e humildade. Nós somos humildes hoje? Nós não somos humildes. O segredo, ele nos ensinou com amor e humildade o segredo da felicidade espiritual. Nós buscamos a felicidade no material. Infelizmente, nós ainda somos seres materialistas. Nós estamos aí passando por processos, cada um no seu grau evolutivo, de não se apegar tanto ao material. Mas é um trabalho dia a dia. Sendo imprescindível que todos os discípulos edifiquem no íntimo, ou seja, no seu interior, essas virtudes com as quais saberão demonstrar ao Calvário de suas dores no momento oportuno. É a questão 286 do Consolador. E no livro Boa Nova, também, Humberto de Campos nos traz uma passagem também da Santa Ceia, da Última Ceia, onde Jesus diz: amados, é chegada a hora em que se cumprirá a profecia da Escritura. Humilhado e ferido, terei de ensinar em Jerusalém a necessidade do sacrifício próprio, para que não triunfe apenas uma espécie de vitória, tão passageiro quanto as edificações do egoísmo ou do orgulho humanos. Eu vim de meu Pai para ensinar como triunfam os que tombam no mundo. Os humilhados serão exaltados, como mensageiros de um mundo melhor, onde reinam o bem e a verdade. Minha vitória é dos que sabem ser derrotados entre os homens para triunfarem com Deus, na divina construção de suas obras, imolando-se com alegria para a glória de uma vida maior. Ou seja, Cristo, em nenhum momento, ele diz que os pecados da humanidade eu posso fazer o que eu quiser que eu serei salvo. Não. Ele me dá o caminho necessário para que eu alcance a minha vitória. E ali ele nos diz: amados, disse Jesus com emoção, está muito próximo o nosso último instante de trabalho. Toda a passagem de Cristo na Terra, ela foi de trabalho.
em conjunto, e quero reiterar-vos as minhas recomendações de amor feitas desde o primeiro dia de apostolado. Ou seja, Cristo, em todos os dias, pregou uma única coisa: amor. Por tudo o que ele nos disse, nos trouxe, está relacionado ao amor ao próximo, nunca ao amor próprio. Este pão significa o do banquete do Evangelho. Este vinho é o sinal do Espírito renovador dos meus ensinamentos. O que nós temos, o que a doutrina espírita nos oferece, todos os ensinamentos, não só a doutrina espírita, mas toda a doutrina que seja direcionada pelo Espírito de verdade, constituirão o símbolo de nossa comunhão perene no sagrado idealismo do amor com que operaremos no mundo até o último dia. Todos os que partilharem conosco através do tempo desse pão eterno, ou seja, do meu conhecimento, da minha doutrina, Cristo falando, e desse vinho sagrado da alma, terão o espírito fecundado pela luz gloriosa do reino de Deus, que representa o objetivo santo de nossos destinos. Nós estamos aqui para quê? Para crescer, para evoluir. Em verdade, cumpre-me afirmar que não me será possível dizer-vos tudo agora. Entretanto, mais tarde enviarei o Consolador, que vos esclarecerá em meu nome, como agora vos falo em nome de meu Pai. Para muitos estudiosos, este Consolador é a doutrina espírita. Na Gênesis, no capítulo 17, Predições do Evangelho, tem uma passagem assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu pedirei a meu Pai, ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. Naquele tempo, Jesus já estava predizendo o aparecimento, né, o início da doutrina espírita. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber porque não o vê. Porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará-vos lembreis de tudo o que eu tenho dito. Está no Evangelho de João, capítulo 14, nos versículos 15 a 17 e versículo 26. E no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. Também nos diz: entretanto, digo-vos a verdade, convém que eu me vá, porquanto se eu não me for, o Consolador não vos virá. Eu, porém, me vou e vou-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo no que respeita ao pecado, à justiça e ao juízo. Não é isso que a doutrina espírita nos traz? No que respeita ao pecado, por não terem acreditado em mim. No que respeita ao juízo, no que respeita à justiça, porque me vou para o meu Pai e não mais me vereis. No que respeita ao juízo, porque já está julgado o príncipe deste mundo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas presentemente não os podeis suportar. E digo mais, hoje em dia, a doutrina espírita é para qualquer um? De forma alguma. Primeira coisa, a gente fala, reforma íntima. Jesus trouxe a reforma íntima lá atrás, a necessidade da mudança. Hoje, se nós falarmos para uma pessoa que chega na casa espírita, olha, você precisa mudar esses pensamentos negativos ou esse vício, essas atitudes, ela vai querer fazer? Muito raro. Ainda no capítulo 17. Quando vier esse Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Porquanto não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tem escutado e vos anunciará as coisas por vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que está em mim e vou anunciará. Quando eu comecei a ler isso daqui, eu comecei a fazer algumas análises. E uma dessas, né, além de nós termos a doutrina espírita já explicada lá como Consolador prometido, nós esquecemos de um detalhezinho
toda a verdade nos é dada. Agora, nessa data onde nós celebramos, nós, de modo geral, mas está sendo celebrada a morte, a ressurreição de Cristo, o renascimento, nós estamos dispostos a renascermos, a mudarmos as nossas atitudes? É isso que Cristo nos pede, a mudança de atitudes, o amor ao próximo. E o que Jesus estava fazendo naquele momento, na última ceia? Ele estava se despedindo dos seus discípulos. Ele era o único que sabia o que estava por vir, né? Aqueles acontecimentos todos que estavam por vir, inclusive comentando que ele seria traído e que um outro discípulo o negaria. Foi isso que aconteceu. E Jesus também nos ensinou sobre a valorização da família. Nós podemos deduzir que os discípulos eram a família de Jesus. Por quê? Se refletirmos no Evangelho de Mateus, ele está lá sentado, Jesus chegou sua mãe, seus irmãos, e ele questiona: quem são meus irmãos? Quem é a minha mãe? Apontando, levantando, estendendo os braços para os discípulos, né? Eis minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu é chamado de meu irmão, minha mãe e minha irmã. Ou seja, ele considerava os discípulos a sua família, não só os discípulos, mas todos nós. Se nós fizermos a vontade de Deus, nós andarmos corretamente, nós seguirmos as leis divinas, nós somos sim irmãos, filhos do mesmo Deus, irmãos de Jesus. E que ensinamentos nós podemos também tirar, para a gente finalizar, das palavras de Jesus na cruz? Primeiro, Pai, perdoa-lhe porque não sabem o que fazem. Perdão. É fácil a gente perdoar? Não, não é fácil a gente perdoar. É impossível a gente perdoar? Também não. Perdoar é diferente de esquecer. Quando eu perdoo, eu não lembro mais daquele evento e aquele evento não me causa dor. Se alguém puxa meu tapete, se alguém me machuca, eu falo de coração que eu perdoo, então eu não posso mais acusar aquela pessoa de ter causado aquele mal. Mas se eu continuo acusando, eu perdoo você, mas eu continuo te acusando porque você me machucou, mesmo você não sabendo o que fez, eu não te perdoei. Deus meu, por que me desamparastes? Em algum momento, Jesus deixou de nos amparar? Quando a gente faz uma prece, Jesus não responde a nossa prece? A espiritualidade não está aqui do nosso lado nos auxiliando? Então nós nunca estamos desamparados. E a confiança, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Pessoal, vou fazer uma pergunta. A gente tem essa confiança em Cristo hoje? Chegar para falar: meu Deus, eis-me aqui. Faça segundo a tua vontade. A gente pode até falar isso, mas a gente complementa: desde que a sua vontade não seja diferente da minha. Nós ainda somos egoístas. Então, gente, e como nós podemos comemorar a presença do Cristo entre nós nos dias atuais? Vivenciando as sublimes lições do seu Evangelho em todos os instantes da nossa existência. É um momento de renovação espiritual. Esse momento de renovação, nós podemos nos conectar com as energias divinas, com a espiritualidade, com os nossos mentores que estão aqui. E é uma grande oportunidade para nós meditarmos, para nós analisarmos, para nós nos interiorizarmos o que nós precisamos mudar ainda em nós. Como eu disse, nós não somos perfeitos, nós temos um caminho muito longo, mas não é um caminho impossível de ser traçado. Ele já está traçado, mas
trilhado e que nós encontremos o final desse caminho. Gente, eu agradeço muito a atenção de vocês. Só queria, para a gente finalizar, o que Jesus quis mostrar ali na Santa Ceia? Que todos nós fazemos parte de uma grande família universal. Uma família de amor, uma família de fraternidade, uma família de caridade e, acima de tudo, uma família que possa orar um pelos outros. Gente, eu agradeço o convite da casa mais uma vez, agradeço a oportunidade de falar e agradeço imensamente a espiritualidade que esteve aqui me auxiliando nessa noite e que nós possamos levar esse ensinamento de Cristo para os nossos lares, para as nossas casas, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Mestre Jesus, neste momento que estamos aqui reunidos, onde tivemos a oportunidade de falar sobre os seus ensinamentos, sobre o seu amor por nós, sobre tudo aquilo que ainda precisamos nos instruir, precisamos aprender, precisamos refletir em nossas vidas, que possamos ter forças, ter a direção dos nossos mentores, que nos acompanham, esses amigos espirituais que nos acompanham na nossa jornada, que eles possam estar sempre ao nosso lado, nos orientando, nos incluindo sempre no caminho do bem, do amor. Que possamos, Mestre Jesus, levar esta vibração maravilhosa para os nossos lares, para os nossos familiares, que possamos ter uma semana abençoada, uma semana iluminada e uma semana de muito amor e muita luz no caminho de cada um que está aqui presente, encarnado e desencarnado. Neste momento convido a todos a fazer a prece que o Mestre nos ensinou, não falada apenas com palavras, mas sentida com o coração, com amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Mais uma vez agradeço que levemos essa luz para as nossas casas, para os nossos lares, para os nossos familiares, e que Deus fique com cada um de vocês. Obrigado, gente.